Olá, amigos, tudo bem? É assim que eu sempre começo as minhas falas. Quero dizer que é uma honra estar aqui hoje, né, para falar um pouco da minha experiência, de uma atividade que é uma atividade nova, é uma atividade que foi criada, né, junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela traz grandes desafios para a gente, e que não existe uma regulamentação específica. Então é um prazer estar aqui hoje. Estou aqui representando o Esporte Clube Corinthians Paulista. Estou aqui representando também a Sparco Automotive, que é líder mundial, né, no setor de automobilismo. Então são duas realidades bastante diferentes que eu vivo como DPO, sou DPO, né, encarregado de tratamento de dados dessas duas empresas. Vim aqui compartilhar um pouco com vocês como é a minha atividade, né, e o que eu entendo que é necessário para quem quer atuar nesse mercado. É um mercado bastante promissor, bastante interessante. Eu não gosto muito de índices, eu não gosto, porque assim, eu sempre sinto que os índices são um pouco chutados. Mas o que se estima é que só 17% das empresas brasileiras têm um encarregado nomeado, né? A gente tem o artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela impõe, esse artigo ele impõe a necessidade de toda empresa nomear um encarregado de tratamento de dados. Esse encarregado ele precisa ter uma nomeação pública, o titular de dados e a autoridade nacional de proteção de dados, ela tem que saber, sem interagir com aquela empresa, quem é o encarregado, porque uma das funções, aliás, uma das funções deles do encarregado é justamente ser o meio de comunicação entre a instituição, a empresa, a autoridade nacional e os titulares. Então, assim, é um mercado bastante promissor, por isso que eu digo, só 17% das empresas têm um DPO nomeado. Essa é a estimativa. A estimativa é que no Brasil existem 14 milhões de empresas. Então, se vocês fizerem aí uma conta simples, faltando 83% de 14 milhões, vocês vão ver quanto de gente pode ser absorvido por esse mercado. Então, é muito interessante ter um foco nisso, estar querendo se preparar, né, para esse mercado. E o que eu digo para vocês também? Muitas vezes é natural, né, até que se busque uma resistência à aplicação da lei. Eu ouço bastante essa pergunta. Às vezes, quando eu abro para pergunta numa palestra, não sobre o assunto de hoje, mas falando da Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma mais abrangente, muitas vezes o que eu ouço é: mas essa lei vai pegar? E na verdade, assim, a lei já pegou, né? Não tem muito o que fazer. É uma lei que ela já está efetivamente em vigor há 2 anos, desde setembro de 2020. E ouvi isso do chefe de fiscalização da própria ANPD, dizendo assim: desde setembro de 2020 para cá, não existe empresa em adequação, existe empresa não adequada, o prazo era aquele. Né? E muitas vezes as pessoas têm essa impressão de que a lei não vai pegar, porque a fiscalização ela não está acontecendo de forma efetiva. Não por morosidade, não por leniência, mas porque a postura da ANPD é, primeiro, criar uma cultura de proteção de dados. É primeiro instruir. Então, quando a gente vai hoje lá no site da ANPD, vocês vão encontrar cartilhas, manuais, notas técnicas, notas de esclarecimento que vão ensinar como fazer a aplicação da LGPD. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma resolução número 2 de 2022. É a resolução que trata dos agentes de pequeno porte, trata das empresas de pequeno porte de uma forma geral, e nesse cenário, né, das startups. E existe ali uma isenção para as empresas de pequeno porte, e isso a gente vai até ver nos slides, aqui eu estou me antecipando na conversa, né? Mas vamos ver os slides então aqui, para eu não me antecipar tanto. Então a nossa palestra de hoje, como se preparar para ser um DPO, uma vez que não existe requisito legal, uma vez que existem presunções, existem sempre soluções milagrosas, mas é uma das tarefas que eu conheço com a maior multidisciplinaridade necessária. E vamos falar sobre isso. Então vamos lá, né? Como eu disse, está previsto no artigo 41 da LGPD. E quais são as 3 funções do encarregado de tratamento de dados, do DPO, num primeiro momento? Isso aqui é muito mais abrangente, é muito mais profundo. Isso aqui é a pontinha do iceberg. Então as funções: servir de canal de comunicação com o titular, ou seja, sentir que meus dados foram violados, eu vou falar com o DPO. Com quem que eu reclamo? Com o DPO. Quase um ouvidor, quase, né, um ombudsman daquela empresa nesse sentido. A segunda atribuição: servir como meio de contato da ANPD. A Agência Nacional de Tratamento de Proteção de Dados, quando ela quiser falar com uma empresa,
Quando ela quiser saber se a empresa está adequada, quando ela quiser puxar a orelha da empresa, ela vai lá no DPO, fala, DPO, eu preciso disso. Agente de tratamento de dados, encarregado, preciso disso. E a terceira atividade é a mais difícil. Estava conversando aqui com o nosso mestre de cerimônias no começo. A mais difícil é justamente a questão de você estar na estrutura e você manter funcionando tudo que foi criado no processo de implementação da adequação LGPD. Para que você seja um DPO, e essa é uma das características mais importantes, né? Quando eu comecei a estudar a LGPD, lá ainda antes dela estar promulgada, eu tive uma sensação de que eu estava tratando de mais uma lei de compliance. E na verdade é muito disso. Né? Você vai tratar de processos dentro da empresa, você vai precisar mapear e rever processos. Você vai precisar criar canais de denúncia, você vai precisar ter uma coisa que é fundamental no compliance, que é autonomia. Sem autonomia, você nunca vai ser um DPO. E por isso que é muito importante você estar fora da estrutura da empresa para poder prestar um serviço de DPO de forma adequada. E quando eu digo fora, é que se você tiver já um cargo dentro da empresa, a menos que você seja um dos sócios de uma estrutura menor, mas se você já tem um cargo dentro da empresa, muitas vezes você não vai ter a autonomia necessária nas posições hierárquicas acima de você. E como uma lei de compliance, eu vejo dessa forma, se você não tiver o tal do tone at the top, que é a adesão, né, de quem tem o poder de decisão lá em cima, o seu projeto ele não vai funcionar. Você não consegue fazer adequação numa empresa em que o presidente da empresa não se importa para a segurança. Em que o presidente da empresa, como eu já tive em alguns casos, ele quando vai viajar, ele fornece as senhas dele para 3 ou 4 funcionários para facilitar a vida dele. Nessa empresa você não faz adequação de LGPD. Nessa empresa você não consegue atuar como encarregado com a mínima segurança. Bom, então assim, característica fundamental, autonomia. E vamos lá, vamos seguir um pouco os slides. Então assim, a terceira missão, né, do DPO seria fiscalizar e difundir cultura de proteção de dados dentro da empresa. Eu não sei quantos aqui já passaram por um processo de implementação, de adequação, mas assim, você precisa rever processos e você precisa mudar hábitos. Sempre que se inicia um processo de adequação, imagina, eu comecei em fevereiro do ano passado o processo de adequação do Corinthians LGPD. Eu comecei como um consultor fazendo adequação e logo no início do processo fui escolhido para ser o encarregado. Imagina a massa de dados que eu trato no Corinthians. Quando a gente vê uma estrutura que nem o Corinthians, né, quando fala em Corinthians as pessoas só pensam em futebol. Só de esportes ali dentro você tem uma infinidade. Só de dados de saúde, vocês não têm ideia da quantidade de dados de saúde, de atleta amador, de atleta profissional e de menores que estão nas categorias de base de inúmeros esportes. Você não imagina o que é ter que imaginar e criar processos de tratamento de dados de competições amadoras que acontecem aos finais de semana entre clubes pequenos de outros municípios. Que normalmente você fazia o quê? Um formulário que as pessoas preenchem à mão e fica jogado no final da mesa no final do dia. Né? Em cima da mesa no final do dia, desculpa. Então, assim, sempre você vai precisar criar toda uma estrutura e uma das funções do DPO é manter isso funcionando. É muito comum num processo de implementação que depois do consultor criar toda a documentação necessária, que essa documentação fique nas gavetas e as pessoas continuem fazendo as coisas como sempre foram feitas. E o papel do DPO é poder puxar as orelhinhas de vez em quando e falar, amigo, cadê aquele contrato adequado? Amigo, cadê aquele relatório? Cadê o relatório de impacto de tratamento de dados? Né? Isso está sendo feito, os contratos foram adequados, eles foram mandados para os fornecedores, eles voltaram assinados, a gente tem isso guardado. Os consentimentos eles estão sendo monitorados, eles estão sendo guardados da forma adequada e tudo isso. Então essa é uma das funções mais... Né, o índice que eu disse, eu não gosto de índice, mas esse daqui é interessante da gente ter. A gente tem cerca aí de 10 milhões de empresas ou mais, né, que não tem um DPO nomeado. Então vamos lá, isso aqui preocupa um pouco e é interessante a gente falar. Eu parei justamente aqui. A resolução número 2 de 2022, ela tenta simplificar a lei de tratamento da lei de proteção de dados para as empresas menores. Entre esses points aí de simplificação, ela traz a isenção de nomear o encarregado de tratamento de dados. Então a gente pensa, bom, dos 14 milhões de empresas, uns 11 milhões não vão precisar ter encarregado de tratamento de dados. Mas o mesmo artigo, né, que ele isenta, ele traz uma outra questão que eu acho que sempre tem que ser levado em consideração. Você não precisa ter, empresa pequena, você não precisa ter um encarregado de tratamento de dados.
Mas se você tiver, isso vai ser considerado um atenuante numa eventual multa, numa eventual sanção. Ou seja, você não precisa, mas é melhor ter. E realmente, na minha experiência, eu atuo há quase 2 anos como DPO, inclusive na outra estrutura que eu atendo, que é a Sparco. A experiência que eu tenho precisa ter um DPO. Você tem que ter um canal de comunicação prático e organizado que saiba onde os dados estão. Quando você vai lá para ver quais são os direitos do titular, correção de dados é um deles. Eliminação de dados, quando possível, é um deles. A gente tem todos esses elementos que, se você não tiver uma pessoa dedicada e que conhece a estrutura da empresa, não vai resolver. Vou contar uma experiência pessoal que eu tive aqui para vocês. Uma universidade aqui de São Paulo, uma universidade renomada, que inclusive que é muito conhecida na área de tecnologia. Eu tive a seguinte situação: um contrato do meu filho que estuda lá, os meus dados, na verdade, como responsável financeiro, estavam errados. Eles tinham colocado os dados do meu pai. Meu sobrenome é Neto, eu acho que era que eles olharam no RG, eles pegaram os dados do meu pai. Perfeito. Né? Por mais que eu atuo com dados, eu não sou aquela pessoa chata. Mas em determinado momento eu falei, bom, vou pedir para mudar. Isso era outubro. Eu falei, olha, os meus dados estão equivocados, vocês precisam mudar. Aí me fizeram diversas perguntas e me pediram para mandar novos documentos, os mesmos documentos que já estavam lá. Perfeito, demorou uns 15 dias, regularizamos tudo e mandaram a base de dados deles corrigida. Eu falei, bom, beleza, perfeito. Isso era outubro. Em novembro eles mandam o contrato do mês do ano seguinte para a matrícula. Pior, eles tinham colocado nos meus dados os dados da minha ex-esposa, mãe dele. Então, assim, o que acontece? Por que isso acontece? Essa universidade, embora seja uma universidade de renome, que tenha tecnologia, que tenha direito lá, que tenha profissionais bons, ela não tem uma base uníssona de dados, ela não foi adequada, gente. Então, assim, alguém corrigiu os dados num determinado campo ali da base de dados, mas quem gerou o contrato está pegando os dados em outro lugar. A gente vê isso muitas vezes nas empresas. Eu fiz adequação também de escolas, você diz, olha, precisa arrumar a base de dados ali. Mas será que esses dados são os que estão reproduzidos na secretaria quando vão lançar alguma comunicação, alguma coisa? Muitas vezes não. E é papel do DPO estar monitorando isso dentro da empresa. Você precisa ter um livre trânsito, saber com quem falar em cada setor, para poder puxar a orelha de vez em quando, ou para poder pedir uma adesão, pedir uma resposta, que você vai ter que dar essa resposta rápido para o titular. Vamos lá. Então, assim, não existe requisito formal para ser um DPO. A gente vê diversas empresas, diversos cursos. Olha, precisa ter um certificado disso, um certificado daquilo. Confesso para vocês, eu não tenho certificado de nenhuma dessas empresas. Não tenho. Eu tenho formação, eu tenho inúmeros cursos, né, de extensão na área de segurança, na área de gestão de dados, na área de tecnologia, na área do direito, na área da privacidade. Eu tenho formação em segurança, porque eu fui oficial do Exército, trabalhei com segurança no Exército. E assim, mas não existe um requisito formal. Existe uma questão muito importante de multidisciplinariedade. Para você ser um DPO, o que você precisa? Primeiro, conhecer a lei. Você precisa conhecer a LGPD. A primeira coisa é a autonomia, que eu já tinha falado para vocês, né? Você precisa conhecer segurança da informação. Você precisa entender. E é só sistema que nós estamos falando, é só dados que estão dentro de um computador, dentro da internet? Não. Aquela reprodução da folha de pagamento em cima da secretária do presidente, com o CPF, salário de todo mundo, aquilo é uma das coisas mais delicadas. Aquela agenda da secretária do presidente, que às vezes tem o celular de um governador, tem o celular de um político, de uma celebridade, do presidente de outras empresas, aquilo também é regulamentado. O documento que está em cima, por exemplo, os documentos pessoais em cima de uma mesa numa imobiliária também estão sendo regulamentados. Então, antes de entender de segurança eletrônica, você precisa entender de segurança da informação. Você precisa entender que, às vezes, o teu funcionário fica deslumbrado em estar trabalhando num projeto sigiloso, mas de uma marca de destaque, ele tira uma foto e coloca na internet. Você precisa entender que, às vezes, a enfermeira, vendo que uma celebridade foi internado, que um filho de um político foi internado numa situação delicada no hospital, tira a foto do prontuário e coloca na internet. E aí a gente vai lá para a parte de treinamento, de conscientização, que é fundamental quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados. Então você precisa conhecer segurança da informação. Você precisa conhecer segurança eletrônica. Você não vai ser a pessoa de TI necessariamente que vai atuar naquilo. Quando eu começo um processo de adequação, normalmente a pessoa do TI me olha feio e fala: o que esse advogado vai querer me ensinar da minha área? Eu não quero ensinar nada, pelo contrário, eu quero aprender. Eu quero fazer as perguntas necessárias para que a gente construa uma coisa que funcione.
mas você precisa saber fazer essas perguntas. Eu fui estudar na Cisco para entender segurança eletrônica. Você precisa conhecer gestão de dados, você precisa entender primeiro para que servem dados. Né? O profissional de marketing olha para o consultor de LGPD e fala, esse cara não vai me deixar trabalhar. Pelo contrário, é o LGPD que vai tornar aquela base do marketing muito mais concisa, muito mais funcional. A minha primeira reunião no Corinthians com a equipe de marketing, primeiro que eles já estavam muito bravos comigo por ter que fazer uma reunião para falar de reduzir um pouco a forma de lidar com os dados. Eu falei, quantas bases de dados nós temos no marketing? Eles começaram a olhar um para o outro e falaram 6 bases. Em 1 hora de conversa, a gente já tinha achado 16 bases de dados no marketing. Cada uma com um parceiro diferente, cada uma tratada de uma forma diferente, uma na nuvem, uma no sistema do parceiro, uma no sistema interno. E assim, no processo de adequação, você vai ter que mapear e resolver isso. E o DPO vai ter que saber exatamente o que está acontecendo ali para cobrar de quem é necessário no momento. Quando acontece um vazamento, quando acontece um incidente, ele tem que saber aonde está, com que parceiro ele fala, ele tem que ter tudo isso mapeado. Ele tem que entender também de segurança eletrônica, tem que entender de gestão de dados, tem que entender da lei. Só da LGPD? Não, a LGPD ela vem num contexto internacional. Eu sempre falo isso. O que você sugere estudar para quem quer atuar nessa área? Vai estudar a GDPR, que é uma lei muito parecida, que está 2 anos na frente da gente. Lá as coisas já estão mais maduras do que aqui. Vai estudar essa lei, vai estudar as normas que tem na NPD, vai estudar a nota técnica, é ali que eles estão dizendo como é que eles vão aplicar. A lei é simples demais para o tamanho de coisas que ela trata. Então, assim, vai estudar a forma que eles já estão atuando. Vai estudar a ISO 27701. A ISO 27701 traz a questão de tratamento de dados de uma forma de segurança de dados muito, muito abrangente. Por exemplo, eu nem coloquei aqui, podia ter colocado. A gente teve um provimento, uma resolução agora do CNJ tratando dos cartórios. Né? Normalmente você não vai olhar para aquilo se você não lida com cartório. Mas se vocês olharem os 20 primeiros artigos dessa resolução do CNJ, ele traz passo a passo o processo de adequação. É fantástico, leiam. Mesmo que você não atua com cartório, não tem interesse em cartórios, leiam, é fantástico. Ali o CNJ deu um passo a passo, exatamente como a gente teve que construir, e vale a gente pensar nisso. Eu disse para vocês, eu estou atuando nessa área desde 2017, até antes da lei estar promulgada. E a gente teve que inventar, cada um dos consultores, inventar uma metodologia que atendesse à lei. E o que eu vejo é que no final todo mundo acabou criando algo muito próximo, que é exatamente o que está na resolução lá do CNJ. E até curioso, falando dessa lei, o pessoal ficou bravo, falou, os cartórios só têm 180 dias agora para se adequar, poxa vida. Não, eles têm mais 180 dias, porque o resto das empresas já está 2 anos atrasado. Então, outra coisa que a gente precisa conhecer, compliance. Se você não conhecer, se você não conseguir entender o processo de compliance, se você não conseguir entender processo realmente dentro da empresa, você não vai conseguir atuar como DPO. Se você não entender exatamente e adequar todo o processo, entender a adequação do processo, como as coisas chegam, como o dado chega, para que ele serve, com quem ele é compartilhado, por quê, qual é a base legal, quando eu elimino isso, quem tem acesso, é processo, você tem que entender de processo. Você tem que entender de investigação corporativa, porque você vai ter que ter um canal de denúncia, você tem que ter um canal, você tem que saber, às vezes, entender e trazer a informação de volta. Você vai precisar investigar aonde aconteceu um vazamento. Lógico, existem ferramentas, são fundamentais, que você consegue monitorar, você consegue monitorar download de massa, você consegue monitorar tudo isso, mas você precisa também saber chegar no elemento humano e entender o que aconteceu rápido, você tem que dar respostas rápidas nessa lei. Agora, mais do que isso, e eu não coloquei aqui, mas é fundamental, você tem que entender da área que aquela empresa que você está atuando, que aquela instituição que você está atuando, tem o seu negócio. A gente tem que pensar que é lei geral de proteção de dados. Esse geral é terrível. A gente tem ali 70 artigos, basicamente, para tratar de todos os tipos de empresa que existem no país. Você tem escola, você tem hospital, imobiliária, e não é só empresa, a gente está falando de órgãos públicos, cartórios, secretarias, órgãos governamentais, universidades, tudo que você puder imaginar. A organização de um evento como esse, ela está sujeita. Então, assim, como é que você cria 70 artigos que cuidam disso tudo? Você não cria. Então, assim, por isso essa lei ela vem sendo depurada com algumas atividades, com algumas normativas, que a NPD vem fazendo. E se você, vamos supor, você vai fazer tratamento de dados, você vai ser o DPO de um evento como esse, ou de uma empresa que cria um evento como esse. Se você não entender
de direito do entretenimento, se você não entender do negócio deles, se você não entender das obrigações regulatórias deles, como é que você vai ter certeza que aquele ciclo de dados é funcional? Como é que você, sem conhecer a obrigação regulatória, vai ter certeza que você pode eliminar aquele dado? Né? Além de conhecer as rotinas trabalhistas todas, que se aplicam aí a todas as áreas, né? Ou a maioria delas. Então você vai precisar entender sempre da área em que você está atuando. Por exemplo, eu não entendia de direito desportivo. Como eu atuo em 2 empresas que estão ligadas ao esporte, eu tive que estudar direito desportivo. Eu preciso entender, para eu adequar um contrato de um atleta profissional, eu preciso entender de contrato atípico. Eu tenho que entender disso. Porque senão eu posso criar uma coisa ali que não fala com aquela língua que já é a língua do contrato do atleta profissional. Se eu vou, por exemplo, trabalhar numa empresa aérea, eu vou ter que entender as normas da ANAC. Porque eu preciso saber se aquela operação que eu estou regulamentando, se aquela solução que eu estou criando está dentro da lei. Né? Eu preciso saber sempre os detalhes. Se eu vou, por exemplo, fazer adequação e ser um DPO de um hospital, eu tenho que conhecer as obrigações regulatórias da área de saúde. Né? É fundamental. Então, o que eu digo aqui? Né? E qual é o tema da palestra? Como se preparar para ser um DPO? Você tem que estudar um monte de coisa. É o princípio da paideia, né? Na filosofia grega eles têm o princípio da paideia, que é o quanto mais você conhecer de diversas áreas, mais você vai ser melhor na sua área. E quando a gente trata de uma atividade que você precisa entender de pessoas, você precisa entender de dados, você precisa entender de segurança, você precisa entender de segurança digital, você precisa entender de gestão de dados, você precisa entender, inclusive, de obrigações regulatórias específicas daquela área. Então, assim, tem que estudar muito, muito. Não tem como. Não tem solução milagrosa. Vocês não vão conseguir fazer um curso, e nesse curso, eu vou deixar já no último slide só para... Mas vocês não vão conseguir fazer um curso que vai te preparar para ser DPO em qualquer setor. A necessidade do DPO de um clube de futebol como eu atuo, de um hospital, de uma escola, ela é completamente diferente. Né? A forma de tratamento de dados é diferente, a linguagem que você vai falar com o titular de dados é diferente. Eu, por exemplo, a gente tem no próprio Corinthians, o Corinthians ele é uma realidade tão grande, é um universo tão grande, eu não estou falando aqui não estou enaltecendo o Corinthians como um time de futebol, não. Estou falando de estrutura. Você tem uma massa de dados de saúde enorme. Você tem uma massa de dados de RH enorme. Você tem uma massa de dados de prestadores de serviço pessoa física, prestadores de serviço de saúde, prestadores de serviço de outras áreas. Você tem uma massa de sócios, você tem uma massa de conselheiros. Então você tem tantos setores, é uma experiência tão rica porque você tem que se especializar no marketing esportivo, no direito do trabalho, no direito desportivo em si, na questão das parcerias eletrônicas, até nas questões de criptomoeda, eles lançaram um token, você tem que estar atento a isso. Vai ter um evento, você precisa ver se a comunicação do evento está sendo adequada em relação ao tratamento. Por exemplo, a gente aqui está num evento que vocês são filmados. Isso é dado sensível ou dado, né, pessoal, dependendo da ótica, o audiovisual que está sendo captado. Quando você está transmitindo isso, eles estão captando, estão jogando no computador, isso vai para algum lugar. Você tem um trânsito de dados que muitas vezes é transferência internacional, e se você não prestar atenção, você não faz uma adequação. Ser um DPO de um evento como esse já é extremamente complexo. Imagina de um clube de futebol, imagina de uma escola grande, imagina de uma secretaria de educação. Né? Então, a minha fala hoje era mais nesse sentido de mostrar que para você se preparar, você tem que ser multidisciplinar. Você não adianta querer focar no direito digital ou querer focar em tecnologia da informação apenas e dizer, olha, eu vou ser um DPO porque eu fiz um curso online de direito digital ou porque eu fiz um curso online de Lei Geral de Proteção de Dados. Esquece. Você vai ter desafios enormes, é uma atividade que você é cobrado dia e noite, você precisa ter adesão na tua equipe, você precisa criar uma equipe de gestão de incidente, porque assim, um incidente pode acontecer no sábado à noite e você não vai encontrar ninguém. Você não vai ter como na empresa encontrar as pessoas. Se você já não tiver uma equipe já formada, já treinada para você fazer uma gestão de crise, você não vai conseguir. Então é isso, gente. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. A gente ainda tem 5 minutos. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu vivo há 2 anos essa rotina diária. Se vocês quiserem saber um pouco mais ou coisas específicas, eu estou super à disposição. Muito obrigado, agradeço. Temos alguma pergunta? Dúvidas, pessoal?
comentários. Tem alguém aqui que é DPO? Por isso que vocês estavam balançando a cabeça na hora que eu estava falando, concordando. Né? Eu brinco um pouco que eu falo que ser DPO é ser um pouco lobo solitário dentro da estrutura. Porque você precisa de todo mundo, mas ninguém quer dar as mãos para você normalmente. Você tem que ir formando núcleos, né? Então é isso. Bem, senhores, se não tem mais pergunta, eu agradeço de novo, Neto, por compartilhar a experiência e parabéns. Obrigado a todos por enquanto, vamos aguardar e daqui a pouco Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, espero ter colocado aí umas pulgas atrás das orelhas, a ideia era essa. Muito obrigado, tchau, tchau.